agora mais um filme brasileiro. Assista agora mais um filme brasileiro. From American Council, Sao Paulo, to Secretary of State, Washington, D.C. Confidential. Henning Boyleson, who was machine-gunned to death this morning on street near his residence, was well known to consulate. He was a naturalized Brazilian of Danish origin, a principal official of Ultra Group, president of Ultra Gas, headed by Perry Eagle. Understood he worked closely with Latter in Sao Paulo, an activity leading to 1964 revolution. He had very close relations with local military commanders and told Undersigned several times, at first over 2 years ago, that he was collaborating with the military in anti-terrorist campaign, especially in Operação Bandeirantes. Ambassador, who wrote that? I did. Agora vocês vão saber aqui quem é o nosso dinamarquês. Ele é um brasileiro naturalizado que está no Brasil há quantos anos, Guarani? Estou 30 anos. Há 30 anos no Brasil. É um grande industrial brasileiro. O Bollins é o chefe do grupo Ultragás, né? Ultragás. Dados pessoais e currículum vitae. Nome: Henning Albert Boyleson. Data de nascimento: 14 de fevereiro de 1916, Copenhague, Dinamarca. Documentos, por favor. Você, o que tem nessa bolsa aí atrás? E houve não apenas um acordo completo dentro da nossa organização, como dentro do MRT, porque os companheiros de lá também nos disseram que era unânime dentro da organização, que ele era uma pessoa que podia e que devia ser justiçada em represália, quer dizer, que estava na hora deles começarem a pagar também, não apenas o soldadinho que chegava na hora do combate com a gente, um cara lá, um PMzinho daquele, chegava num combate, levava 3 tiros e morria, enquanto os grandões, os figurões, continuavam frequentando os salões, continuavam aparecendo nas colunas sociais e matando nossos companheiros daquela forma como estavam matando. Os paulistanos gostam de ir à noite e dançar um samba no seu clube entre amigos. Ele gostava do Brasil miscigenado, ele gostava um pouco dessa desordem brasileira, isso era da alma dele, ele gostava disso. Portanto, é o primeiro paradoxo do Boyleson. Ele não foi dinamarquês propriamente. Então, ele se adaptou muito bem ao espírito brasileiro. A simpatia dele era extraordinária. Na verdade, ele parecia um brasileiro. Ele era um brasileiro. A aparência dele era uma pessoa forte, decidido, e todo mundo sabia que ele tinha sido ex-lutador de boxe, uma coisa assim. Então, ele se apresentava como um machão, assim, sério. Henning Albert Boyleson var en person, der gjorde stor indtryk på en lige fra første ferie. Og han mindede meget om den amerikanske skuespiller Kirk Douglas, ja. Ja, han var jo en flot fyr og en meget dygtig mand. Og vel også en meget idealistisk mand, når det drejede sig om hans politiske synspunkter og hans arbejde. Empresário que havia trocado a Dinamarca pelo Brasil, homem que havia criado centro de integração entre empresa e escola, homem que, em função de ter filho com deficiência visual, tinha uma grande ação social junto a crianças e adolescentes, apaixonado pelo Brasil, que gostava de futebol, de caipirinha, que ouvia Chico Buarque de Holanda. Ele era um cara muito bacana
E pensava como a gente, né? Pensava como a gente. Então, quando pensa como a gente, sempre é uma certa afinidade. Han havde udstråling, han havde det, man kalder karisma. Når han kom ind i et lokale, så for at bruge en kliché, så fyldte han ligesom hele lokalet. Så forstummede samtalerne, så lyttede man til Henning. Så han havde, hvad vi kalder, en meget stærk naturlig myndighed og udstråling. O Bollesen que está na minha memória era o idealista. Era homem puro e era homem íntegro. En hård mand, og en mand, som jeg tror, man ikke sådan blev venner med umiddelbart, men en respekteret mand. Cargos ou funções ocupadas. 1942-1950, chefe de contabilidade Firestone do Brasil. 1951-1952, diretor, administração e vendas, fábrica Dantop. 1952 até o presente, companhia Ultragás. No Grupo Ultra, ele entrou na área de contabilidade, área econômica, e terminou como presidente da empresa. He was a very prominent businessman with this Ultra Group, which was well known, of course. Para Henning, porém, mais importante fora conquistar a fraternal amizade de Peri Igel, com quem se sentia tão identificado quanto o próprio irmão de sangue. Disse textualmente: se ele me mandar pular do abismo, eu pulo. Quando a gente discutiu sobre o Peri Igel, a ideia era, não se sabia se era ele, não. O que se sabia, o que a gente tinha informação, é que o Grupo Ultra estava financiando ao banco. Metade da população brasileira usa gás liquefeito. Metade. Quando você tem cerca de 50 milhões de pessoas que são atendidas em suas casas com gás liquefeito de petróleo. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe. E a Ultragaz é a empresa líder no ramo, além de ser a pioneira. A companhia ia indo muito bem. E em 65, só na cidade de São Paulo se entregava 32 mil botijões de gás por dia. Ora, isso em 65. Nem imagina o que era um negócio desse. O Grupo Ultra dirige e controla cerca de 20 empresas. Opera no gás, opera no eletrodoméstico, opera na petroquímica. Eletrodoméstico, Ultralar. Ultralar eletrodoméstico. Vocês vêm aí com aquele que é o presidente da Ultragaz, o meu amigo Bollens. O Bollens é o que tem a responsabilidade dentro do Grupo Ultra de presidir a Ultragaz. A primeira de toda pista que nós tivemos sobre o Bollens não foi sobre o Bollens, foi sobre a companhia Ultragaz. Por quê? Nós começamos a perceber, nesses relatórios de companheiros que chegavam à prisão, e também nos relatórios dos companheiros que às vezes escapavam de um cerco, que naqueles cercos sistematicamente tinha caminhões da Ultragaz que estavam estacionados perto. Então nós começamos a dizer, olha, esses caminhões é capaz de estarem participando do esquema. O presidente João Goulart, que defende com ardor as reformas de base, principalmente a reforma agrária, comparece à grande concentração popular e ali expõe os altos propósitos do seu governo nesse sentido. João Goulart era uma ameaça porque era leniente. Esse era assim o âmbito, o espírito dentro das empresas. Achava que o Jango ia implantar aqui a República Sindicalista, que se chamava na época. O Jango não tinha condição de implantar República Sindicalista nenhuma, ele mal se aguentava lá, né? Mas a percepção era essa, eles achavam que havia um risco iminente do Brasil ir para o comunismo. Como estava o mundo? Eu costumo dizer disso, ele estava em dois hemisférios ideológicos. Você tinha que escolher um dos dois, não tinha meio termo, não. Ou você era de um ou era do outro. Não? E isso tem a reflexão sobre o país.
Also, you have to look at, there was a gentleman by the name of Fidel Castro who had taken over in Cuba. And in Brazil, early in the early 60s, there was a lot of turmoil, political turmoil, urban turmoil. And there's a lot of concern that type of turmoil might spread and become a very infectious type of thing. Formou grupo de empresários para poder, então, estruturar uma reação à implantação da República Socialista do seu Jango Goulart. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem? Aonde nos levará a omissão das chamadas elites? O tempo é pouco. O Brasil não pode esperar mais. Então, dentro das empresas, pensava-se assim, o empresário pensava assim, porque efetivamente ele temia a catástrofe. Ou seja, um governo comunista, ou que outro nome queira se dar. Começou-se aí o contato, por meio intermédio, do civil com o militar. Então tinha jornalistas, tinha empresário que estavam mais ou menos da causa. E vários grupos desses se reuniam às vezes para trocar ideias. Eu participei aqui em São Paulo. Essa percepção de que a ditadura militar ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar, né? Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil-militar, com apoio dos empresários. Foi mais do desejo do empresariado de defender os seus interesses, que estavam sendo arriscados se houvesse uma cubanização do Brasil, digamos. Eles viam um grande risco nos seus negócios nisso. Então eles resolveram agir, né? E alguns entraram firme na situação, como foi o caso do Boyce. O Boyce, ele não gostava do comunismo mesmo. Ele deu a definição para ele o que seria um comunista. Quando jovem, quer aparecer. Quando adulto, ideal. Quando mais velho, burro. Og så mente han, at Brasilien skulle, hvad skal man sige, sådan det så han altså rygter, forstår du? Kommunist, det var han ikke klar. Ele era uma pessoa simplesmente inserida dentro desse pensamento e que genuinamente acreditava que era uma catástrofe que se avizinhava e que, portanto, pegar em armas ou se defender ou, enfim, fosse lá como fosse, era uma coisa perfeitamente legítima. Quando houve a precipitação, não houve tempo de sair do meu escritório. Então, todos se reuniram no meu escritório, inclusive Bollesen. E a maioria de nós, muito armado, né? Bollesen, por exemplo, tinha naquela ocasião, me lembro disso claramente, uma metralhadora que era uma arma muito moderna para a época. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Pessoalmente, frequentava a Operação Bandeirante, ia ver os presos e assistia a sessões de tortura. Mas
a carreira dele no Grupo Ultra foi meteórica até chegar à presidência do grupo, e ele colocou isso muito a serviço de coisas boas, né? E foi diretor da Fiesp, foi diretor da Associação Comercial. Uma pessoa alegre, uma pessoa com muita vontade de fazer coisas boas para a empresa, para os funcionários. Olha, quando você fazia uma campanha ou qualquer coisa que se valha, que ele se engajava, ele conseguia associação de empresários e de coisas que era de se tirar o chapéu. O próprio Centro de Integração Empresa-Escola. O Boris criou aquele CIEE, que até hoje ainda existe. O título de O Homem de Relações Públicas de 1964 foi conferido ontem à noite ao senhor Henning Albert Boylissen. Desde 64, foi se configurando um grupo mais radical que julgava que a missão da chamada revolução era fazer uma grande operação limpeza no Brasil, ou seja, eliminar comunistas, subversivos, etc. Ontem, hoje, sempre, minha pátria continente, eu te amo demais. Vou seguindo em frente, tão feliz e tão contente nessa ilha de paz. Ninguém segura essa nação. Ame ou deixe meu país alvissareiro. Eis o milagre da divina criação, majestosa inspiração, porque Deus é brasileiro. Pra frente, meu Brasil, pra frente. Eu te amo e com você sou mais feliz. Pra sempre, meu Brasil, pra sempre. Não me canso de exaltar o meu país. Primeiro vieram aquelas manifestações de rua, né? Aquelas grandes passeatas, e aquela turbulência toda levou ao Nacional número 5. Em 68, o regime recebeu uma dose cavalar de poder, com a edição do Ato Institucional número 5, dia 13 de dezembro de 68. E aí, os direitos dos cidadãos foram anulados. E é assim que Sua Excelência, o senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964. O ato era um ato fascista, né, o AI-5. E foi uma imposição do Costa e Silva sobre o Castelo Branco. Foi o golpe no golpe, como eles dizem. E foi na sombra do AI-5 que se fez toda essa repressão. E provavelmente o AI-5 foi feito por causa disso, para poder dar mão livre, para poder atuar mais energicamente. Foi uma tragédia que durou muito tempo e atrapalhou o Brasil. Pra frente, meu Brasil, pra frente. Eu te amo e com você sou mais feliz. Pra sempre, meu Brasil, pra sempre. Não me canso de exaltar o meu país. Então, a partir daí, então, é que começa mesmo que esse pessoal todo que estava numa certa resistência ostensiva, né, e, de certo modo, passiva, né, porque era uma resistência de passeatas, discursos, comícios. Então, com o Ato Institucional número 5, eles praticamente vão para a clandestinidade. Vão para a clandestinidade e inauguram a luta armada. Se existisse democracia, se existissem outras formas do povo alcançar o poder, entende? Nós não escolheríamos uma forma violenta apenas porque sejamos violentos por natureza, entende? Não é essa a situação. Nós adotamos aquela forma que é a única possível dentro da situação histórica que vive o Brasil, entende? Não existe outra possibilidade do povo chegar ao poder
a não ser pelas Formas Armadas. Pouco depois do AI-5, em 68, né, nós, em abril de 69, afinal fizemos uma conferência política e nos constituímos realmente como uma organização de luta armada. Nós passamos a compartilhar formalmente aquela ideia muito específica da época, né, de construir uma ofensiva revolucionária contra a ditadura. Assalto! Todo mundo no banheiro! O aumento do número de assaltos a bancos e as atividades da assim chamada guerrilha urbana, a estrutura da segurança pública estadual não dava conta de combater. O presidente da República, Marechal Costa e Silva, acompanhado de autoridades civis e militares, chega a Rosário, no Rio Grande do Sul, a fim de assistir naquele estado às grandes manobras militares realizadas pelo Terceiro Exército. Os soldados revelaram alto nível de adestramento no emprego de armas ultramodernas e os oficiais sua capacidade técnica para enfrentar qualquer tipo de guerra moderna, inclusive guerrilhas. Porque era uma guerra que nós não estávamos muito preparados. O exército não está muito preparado para uma guerra de inimigo interno. Ela não está preparada para isso. Eu diria que as organizações armadas no Brasil, elas se beneficiaram muito em toda uma primeira fase da relativa desorganização da polícia política brasileira. A polícia política brasileira era uma polícia política, assim como as esquerdas brasileiras, acostumada a uma luta política aberta sob as referências democráticas, né? E já estava nesse diapasão já há uns 20 anos, quando houve o golpe de 64. De sorte que ela estava particularmente despreparada para identificar e desbaratar organizações de vanguarda clandestinas que atuavam numa dimensão guerrilheira, né? O Brasil pode estar certo de que as Forças Armadas estão capacitadas a assegurar sua proteção contra os inimigos e salvaguardar a democracia, a liberdade e a justiça. Por causa do assassinato do Chandler, os americanos acharam conveniente, dali para frente, fazer um outro tipo de enquadramento para a situação no Brasil, né? E aí, eu tenho a impressão que foi assim que iniciou-se a UBAN. Não sei por que elementos da esquerda acharam que ele seria um espião americano e resolveram, então, fazer o presunto do moço. A execução bárbara do capitão americano Charles Chandler, na presença da esposa e do filho de 9 anos, também teve um impacto imensamente negativo sobre as Forças Armadas. As Forças Armadas, na minha opinião, principalmente o Exército, sentiam que estavam na defensiva contra as ações dos terroristas cada vez mais violentas. Aqueles primeiros assaltos a banco, aquele primeiro sequestro, foram coisas assim de que nós nunca pensávamos que ia ter que enfrentar. Imagine o Exército tem que enfrentar um troço disso. That was a very difficult time when Elbert was kidnapped. A nossa organização vai ser responsável por várias ações, inclusive a nossa organização participou do sequestro do embaixador norte-americano, juntamente com a ANN. O sequestro do embaixador americano criou a impressão, tanto na extrema-direita como em nós mesmos, de que nós estávamos mais fortes do que realmente estávamos. Os terroristas exigem 70 presos em troca do embaixador suíço. Tudo indica que quem comandou a ação foi o ex-capitão Carlos Lamarca. Ele é uma afronta ao exército brasileiro. O inimigo está no interior do próprio país e é a ameaça comunista na figura dos próprios nacionais. E então toda uma nova estratégia militar deve ser traçada para combatê-lo. Então o Exército, através do seu alto comando, resolveu formar um núcleo central
da repressão. A UBAN foi criada por necessidade militar. Eles precisavam de um órgão que pudesse fazer a luta contra as forças de esquerda, entendeu? Mas no meio civil. Eu fui um dos fundadores, né? A UBAN começou na Manuel Nóbrega, na divisão do Exército, antiga divisão de infantaria, e lá é que concentrava a atividade, iniciou-se o combate ao terrorismo, foi lá. Quem era o chefe da Operação Bandeirantes era aquele major, que hoje é o general Brilhante Ustra, né? O responsável pela segurança interna da área, em São Paulo, era o general José Canavarro Pereira, que resolveu, então, unificar os esforços das Forças Armadas, da Polícia Federal e das Polícias Civil e Militar de São Paulo, centralizando as ações de combate ao terrorismo sob um comando único e sob a responsabilidade do Exército. Com essa finalidade, em 27 de junho de 1969, com a aprovação e o apoio material do governador Abreu Sodré, governador do estado de São Paulo, foi criada a Operação Bandeirante, também conhecida como OBAN. São Paulo, o maior centro industrial da América Latina. São Paulo era também o centro da resistência, né? Você imagina o que é o pânico do sistema financeiro em São Paulo, percebendo que de uma hora para outra aumenta muito o número de assaltos a banco, né? De modo que não é por acaso que foi nessa cidade que surgiu a UBAN. Onde é que houve problema militar? Onde é que houve problema das greves violentas? Onde é que houve a mudança da igreja? Tudo no mesmo lugar. Então esse era um lugar sério, evidentemente, para fazer o esforço principal. O Exército entendia que precisava descobrir a origem dos atentados, a origem dos roubos a banco, a estrutura da organização militante armada e entendeu que os melhores policiais disponíveis seriam aqueles da Delegacia de Roubos. Então houve uma seleção de policiais civis e alguns policiais militares para compor a Operação Bandeirante. Havia, né, na Polícia Civil um grupo de policiais chefiados pelo delegado Fleury que estava eliminando marginais ou não marginais. O único que entrava nesse pedaço, entrou para fazer a parte da UBAN, do DOP, de tudo, foi o colega Sérgio Paranhos Fleury. At han omgav sig med nogle af de militære og politifolk, som man absolut ved var involveret både i dødseskadroner og i tortur. Blandt andet jo den frygtede Sergio Fleury, som han kendte særdeles godt. Não é pelo fato dele eventualmente, tá certo, ter uma amizade com o Fleury que iria dizer que ele estava participando do que o Fleury fazia. O delegado Fleury tinha pé claro, né, na área da repressão política. A ideologia do esquadrão era a eliminação sumária de marginais, que ele transplantou isto para a Operação Bandeirante. Habilidosamente, os militares cultivaram o que eu chamaria de um certo pânico na classe empresarial. Os empresários também entraram nesse esquema de pânico e saíram da legalidade, porque na verdade a UBAN era uma organização mais ou menos clandestina. Se esse pessoal, ou seja, a esquerda armada, conseguir êxito no que está pretendendo, vocês, empresários, estão perdidos, vocês estão fritos. Então a obrigação de acabar com eles é nossa, militares, e é de vocês, empresários, também. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós temos a capacidade profissional de força militar, força terrestre. Agora, recursos não temos. A chefia do Exército, principalmente, segundo o Exército, chegou à conclusão que chegou o momento de apelar para o setor privado, principalmente o setor privado estrangeiro, para fazer esse setor ver que também
teria eventualmente poderia ter um impacto sobre esse setor se as forças terroristas vencessem. A tese era: hoje somos nós, amanhã poderão ser vocês. Então nós precisamos de apoio a fim de poder realizar as nossas missões eficazmente. E esse apoio seria apoio financeiro, não é? O Exército planejava operações, precisamos disso. E isso nós temos, isso nós não temos. Ou quem pode arrumar para a gente? Pode arrumar para a gente, o Vidigal pode arrumar para a gente, eles têm relação aí fora. E para eles ficava mais fácil eles ligar com outros civis do que você. O Exército tem ligação com 10, 20, 30 civis. Então, 2 ou 3 civis de peso desse, de respeito, servia de ponte com os outros. Então, muita gente cooperava, não era ele. Ele servia de ponte, que ele dava o aval de que não era dinheiro para botar no bolso, pô. E parece que toda quinta-feira tinha uma reunião, um almoço, né? E ele levava sempre a reboque o ministro Delfim Neto. E o próprio ministro da Fazenda reuniu empresários em São Paulo para pedir dinheiro na luta contra a subversão. O Delfim respondia perguntas eventuais. O doutor Gastão passava o chapéu e disse: bom, agora vamos fazer as colaborações para o BAN. E passava a bandeja e nessa bandeja iam sendo depositados os cheques. Então os empresários sacaram seus cheques e o primeiro deles passou o cheque para o Boilas. Ele olhou e devolveu e disse: faça um no valor dobrado. A Operação Bandeirante tinha uma estrutura precária. Tanto é que tinha o chefe e 2 subordinados, que era eu e outro sargento, que coordenava tudo, coordenava as equipes, coordenava tudo, mandava as equipes para não sei para onde, mandava não sei para onde. Então, não tinha. Depois que o destacamento, aquilo foi compartimentado, tinha um setor de informações, tinha um setor de análise, tinha um setor. Aí a coisa começou a funcionar, percebeu? E provavelmente aí tinha verba já, porque já era um quartel que tinha verba destinada. E o apoio para nós era importante, quer dizer, não só como informação, como estrutura, e era para nós uma participação que interessava, porque era o meio civil que estava se mobilizando, porque afinal de contas, sozinho você não ganha guerra nenhuma. No fundo, isso foi importante politicamente para o regime, porque solidarizou os setores empresariais com o regime. Vocês também estão com a mão aqui. Esse que foi o símbolo. Não é por causa do dinheiro em si. Dinheiro o governo tinha. Porque foi o apoio político, que ficava, digamos, selado através do dinheiro. Secret. The most enthusiastic supporters of the regime are the industrialists of Brazil, centered in Sao Paulo, a rapidly growing metropolis in the southeast. Industry has benefited most from the government's economic policies, and its leaders maintain close ties with the military establishment and the finance ministry. Existe até uma lista que chegou a ser divulgada, né, com os maiores contribuintes, em que aparecia, se não me engano, como número 1, justamente a Ultragás. Diversas multinacionais como o Grupo Ultra, a Ford e a General Motors, entre outros, financiaram a Operação Bandeirante, projeto piloto da repressão que resultou na criação dos DOI-CODE. It makes sense that big American firms, as well as Brazilian firms, would want to try and contribute as much to establish a peace and to keep any type of revolution from occurring. Since he was so prominent in all these other aspects, getting money, for example, for Bandeirantes, that would excite the interest of our station chief, I'm sure. So he would probably approach Boylston, try to get some information out of him. He could do that without being an agent, of course. O americano nunca financiou coisa nenhuma. Ele via com bons olhos o movimento, porque qualquer regime diferente, tipo Cuba, aqui para o americano não era. De modo que ele, como conselheiro, eles sempre tiveram, eu tive muito contato com a CIA. Eu pessoalmente tive contato com a CIA. Eu era elemento grato da CIA. National Security Agency. Dear Mr. Litevsky, this responds to your Freedom of Information Act request for any material on Henning Albert Boyleson, funding of Operação Bandeirantes, or BAN, U.S. government relations with Operação Bandeirantes and DOI-CODE. These documents remain classified top secret and secret.
The documents are classified because their disclosure could reasonably be expected to cause exceptionally grave damage to the national security. E quem quis colaborar, colaborou. O Boyer, por exemplo, sempre foi um dos primeiros que se prestou. E o elemento de ligação que se prontificou a ser ligação com o setor privado foi o Boylston. Nos 3 anos e 4 meses que comandei o DOI, não recebi qualquer doação de Boylston ou de outros empresários. Não quer dizer que todo empresariado se envolveu, mas alguma parte dele, obviamente, esteve envolvido, ou direta ou indiretamente. O caso do Boylston foi um envolvimento direto. E ele me disse, olha, eu estou representando a OBAN, que se está organizando para ajudar a salvar a sociedade dos perigos da agitação de esquerda, né? E então eu queria saber se o senhor estaria disposto a colaborar com recursos de que a UBAN necessita para se equipar tecnicamente. Então já juntamos 2 informações. A Ultragás está colaborando, botando caminhões para cercar nossos companheiros. 2, a Ultragás está participando da caixinha. Então, aos poucos, está se formando um padrão. Daquela turma da Fiesp, você pode quase todas incluí-las ali, entre os colaboradores. Na indústria automobilística também, né? Nas indústrias de material pesado também. E Boylston era uma pessoa importante no esquema de financiamento. Mas não era a única. Tinham pessoas no mesmo nível de importância que ele. Banqueiros. E quando eu digo banqueiro, eu estou falando dono de banco. É inegável que a participação do Boylston era municipal do que nacional. Enquanto um amador aguiar, sem que ninguém percebesse, sem que haja demérito nisso, ele tinha uma participação nacional e reservada, que deixava-o participar dos destinos da nação brasileira com muito maior intensidade do que o Boylston. A Folha de São Paulo era um jornal que cedia suas caminhonetes para o trabalho da UBAN, né? Para disfarçar os agentes da UBAN nas suas operações de busca e captura, né, e investigação. presidente Médici acendeu novas e ardentes esperanças no espírito do povo brasileiro, sobretudo quando afirmou: homem da lei, sinto que a plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. É preciso ver que, nesse momento, as Forças Armadas brasileiras admitiram participar de uma atividade policial repressiva ilegal e que, em última instância, implicaria na tortura e mesmo no extermínio, no assassinato político. Por exemplo, se eles pegavam um elemento aqui intramuros, né? Pode ser que vocês não devam pôr isso aí. Eles faziam torturas, faziam o que eles queriam, né? Pegavam quem eles queriam. Final de 69 ou início de 70, quando a gente, nessa coordenação, nessa direção nacional da ELN, recebe uma informação dos presos da UBAN de que tinha um estrangeiro, dava-se uma descrição de uma pessoa, e que estava participando das torturas e que provavelmente seria do Grupo Ultra. Brasil, Brasil, Brasil! Eu não conheci pessoalmente o Browning, como é Boylan? Boylston. Mas tinha ouvido falar. Doutor Geraldo Brown, esse filho da puta tá metido nesse negócio, hein? O filme fazia um contraponto entre a euforia do Brasil na Copa do Mundo e o que se passava
nos bastidores e nos porões, digamos, da época do governo militar. E todo mundo também sabia da Operação Bandeirantes, aquela coisa toda. Então, eu criei um personagem que tinha, que tem um nome parecido. Doutor Geraldo Braulen, seu tempo já acabou. Começa a fugir. Para mim, você é um homem morto. Porque eu queria fazer um filme naquele momento que pudesse ser exibido. Eu li o roteiro, o Roberto Farias me apresentou logo nos primeiros meses em que eu era presidente da Embrafilme, se não nos primeiros dias. Achei que era um roteiro importante, interessante. Eu sabia que podia dali resultar algum problema. O filme foi exibido no dia 26 de março e no dia 27 ele foi interditado pela censura. Num determinado momento, quando eu fui, digamos, convidado a me demitir da Embrafilme, por uma pessoa do establishment político-militar na época que disse, não, mas é claro que o filme não é um filme de ficção, o filme se referia à Operação Bandeirantes. Eu falei, bom, é óbvio que era evidente. Entrar um cara que não tem nada a ver com polícia nessa faixa e começar a frequentar, todo mundo fica alertado. Que tortura. Que deve ter havido, houve agora planejar e botar, inclusive, um civil para torturar. Peraí. O fato do Boylston ter participado de tortura, eu acho isso uma bobagem das maiores. Ele visitava o DOI-CODE, às vezes fazia refeições no DOI-CODE. Assumiu o comando do DOI no dia da sua criação, em 29 de setembro de 1970. Boylston foi assassinado em 15 de abril de 1971. Nesse período, ele esteve uma única vez no DOI, em dezembro de 1970, quando foi me cumprimentar pelo Natal. E ele frequentava constantemente a Operação Bandeirantes, a sede da Operação Bandeirantes. E gostava muito do pessoal, trabalhava. A gente sentia nele até um guerreiro também, como éramos nós. A gente sentia nele também um guerreiro. Cumprimentava todo mundo, soldado, cabo, com ele não tinha problema porque eu sou presidente do Grupo Ultra e tal. Então era um cara excepcional. Fazer questão de presenciar a tortura, dizem até que criando ou trazendo para o Brasil instrumentos de tortura. As organizações terroristas criaram a farsa de que Boylston foi justiçado por frequentar o DOI e assistir aos interrogatórios, por inventar uma máquina de dar choques elétricos chamada pianola, que ele mesmo testava nos presos. Tudo se fecha. Diretor da Ultragás, a Ultragás emprestando os caminhões, a Ultragás participando da caixinha e o diretor da Ultragás dirigindo uma sessão de torturas. O Monsieur Boylston, além de financiar, tinha prazer em assistir e participar das sessões de tortura na sede da UBAN. Ele foi visto lá por militantes presos e a informação chegou ao comando da guerrilha que condenou Boylston à morte. É um estigma, esse homem é o mal, né? E talvez do outro lado achasse que ele era o bem, né? Porque ele ficou assim uma espécie de mito, não? Uns achavam que ele fazia uma coisa espetacular, outros não achavam, e assim era a coisa. E os esquerdistas não topavam ele, de jeito nenhum. Tanto que armaram o acontecimento que deu origem à morte dele. Reservado. Declarações que presta Antônio André Camargo Guerra. Organização a que pertence? MRT. Que em janeiro próximo passado, quando o declarante esteve na Guanabara, recebeu uma relação de 3 nomes: Henning Arthur Boylston, Peri Igel e Sebastião Camargo, os quais deveriam ser levantados pelo MRT e que tal solicitação partiu de Carlos Lamarca. O Lamarca é que foi quem pediu o levantamento de 3 pessoas, 3 empresários, que ele achava, primeiro aquela velha história do CIA, são da CIA, etc. e tal, que eram o Boylston, que estaria na lista do Lamarca como um X, como se fosse prioridade. O comando da guerrilha teria recebido um bilhete com 3 nomes.
o nome do Boylicen, o nome do Peri Igel, que também era do Grupo Ultra, e o nome do Sebastião Camargo, que era o maior empreiteiro de obras públicas do Brasil, da Camargo Correia. Dizia-se na época que essa era uma lista de empresários para fazer um levantamento da rotina dessas pessoas, para que eles fossem eventualmente sequestrados, não necessariamente assassinados. Nós sabíamos disso alguns meses antes do acontecimento. Nós já sabíamos que ele estava sendo manjado. Henning var bestemt bevæbnet. Altså Henning havde truffet sine forholdsregler, fordi han vidste, de var efter ham. Så han havde installeret en maskinpistol, to maskinpistoler på den indvendige side af sin bil. En på højre siden til medpassageren, og så en han selv brugte. Foi aconselhado várias vezes a ter segurança, e assim mesmo ele não queria segurança, simplesmente não queria. Não, faço isso sozinho, porque eu resolvo as coisas sozinho. Ele er destemido. Jeg synes, det er utroligt dumt af ham. Han bare var taget afsted alene, for jeg tænkte, manden må skulle da vide, at det ville gå galt på et eller andet tidspunkt, det der. Han stod på listen som dødsdømt. Så der får alle mulige tanker. Jeg begynder at analysere situationen og tænke, jamen, er det en eller anden form for dødsdrift, eller et eller andet, men nu skal vi altså have gjort en ende på det her, for de får ramt på mig på et eller andet tidspunkt. Eu mesmo só tive conhecimento da lista depois da morte dele. Aí surgiram uma lista. Hoje em dia, esse negócio de segurança é uma coisa muito séria. Eu morro de medo de sequestrarem o Geraldo. Dizem que tem uma lista. A reação do Boris foi, no meu entender, individual, espontânea. Foi a reação de um esportista que está enfrentando o seu adversário. O comunista para ele era o adversário. Então eu vou enfrentar para matá-lo ou para morrer. Ele matou e morreu. Dentro da nossa organização, eu propus que fosse transformada essa ação de sequestro em ação de justiçamento e nós, então, sumariamente condenamos o Boylicen à morte. O plano de assassiná-lo, na verdade, era para ter sido realizado na véspera, no dia 14 de abril. É uma data inesquecível. 14 de abril de 1971. Bom, ele morreu a 15 de abril, na manhã de 15 de abril. 14 de abril. Eu saí de lá às 20 e pouco da noite da palestra para a casa dele. Essa que está no retrato talvez seja a sua última fotografia. Essa que está ao meu lado aí deve ser a sua última fotografia. E na hora da despedida eu fui até a porta. Quer dizer, veja o risco que nós corremos, viu? Fomos até a porta. Um dia antes do acontecimento, nós alertamos novamente que estava para acontecer. E aí aconteceu. Foi encurralado numa esquina em seu próprio carro e assassinado à luz do dia. No dia 15 de abril de 1971, quando Boylicen entrou com seu carro na Alameda Casa Branca, 2 carros com os terroristas emparelharam com o dele. Ele tenta subir a Peixoto Gomide para ir na direção da Paulista, mas a Feira Livre o impede de fazê-lo. E entra na Barão de Capanema à direita para tentar subir a Casa Branca à esquerda na direção da Paulista. Quando ele chega na esquina da Alameda Casa Branca, ele para. Ainda dentro do carro, é disparado um tiro de fuzil nele para evitar que ele tentasse alguma saída com o carro. A ideia foi tirá-lo do carro. Vocês dois, saiam daí, rápido! Fica na tua, cara! Esse filho da puta é um dos responsáveis pela tortura no Brasil. Após ter sido atingido por um tiro de fuzil, Boylicen ainda tentou fugir a pé. O Boylicen saiu do carro, tentou fugir para onde tinha em direção a uma feira, mas havia companheiros já esperando por ele ali. Ele voltou e ele o Yuri atirou. Os 2 companheiros encarregados descem desse carro da ação e, durante a corrida dele, ele foi sendo acertado nas costas,
foi trucidado com rajadas de metralhadora que o atingiram nas costas e no rosto. Alvejado 5 vezes nas costas e depois de morto e caído na sarjeta, levou 25 tiros na cabeça. Nesse instante, do outro carro que o seguia, desceu um indivíduo armado de metralhadora. Já caído, sem nenhuma possibilidade de reação, o industrial foi fuzilado friamente. Ele caiu com a cara na sarjeta, né, ali entre o meio-fio e a rua. O companheiro Alfa, que era o dirigente da ação, que era o encarregado da certeza, quer dizer, quando você faz um tipo de ação como essa, você encarrega alguém que chega e dispara o chamado tiro de misericórdia, ou seja, aquilo que tem certeza que o cara está morto mesmo, para não deixar uma ação pelo meio do caminho. Na verdade verdadeira, se eu estava ali, eu era o Alfa. Então eu lhe digo que eu sou Alfa. Eu era quem estava dirigindo a ação. O último tiro foi dado a curta distância. Boylessen morrera. Entramos nos carros e iniciamos o trajeto de fuga. Durante a fuga, trocávamos olhares de contentamento e satisfação. Quando eu dobro à direita na Rua Barão de Capanema, eu me deparo com esse Galaxy branco, com as portas abertas, a porta do motorista aberta, o pisca-pisca ligado, e o carro está perfurado de balas. Aí eu olho em volta e vejo que não é só o carro que está perfurado de balas. Eu vejo bala nas paredes, eu vejo balas numa banca de jornal que tinha do outro lado da Alameda Casa Branca. Aí eu olho à direita, no meio-fio, aquela água suja correndo pelo meio-fio, um corpo caído. Eu consegui passar com o carro entre o Galaxy e o corpo que estava no chão. E ao entrar no prédio, já as sirenes e a gritaria toda dos carros que chegavam, aquelas veraneios, aqueles carros que eram, nessa época, bastante associados com a OBAN, com a repressão. Vi os miolos da cabeça dele a meio fio. Não sabia o que era aquilo. De qualquer maneira, a minha experiência na área criminal me mostrou claramente que aquela execução foi feita com muito ódio. Confidential from British Consulate General São Paulo to British Embassy, Rio de Janeiro. The terrorist group responsible for this murder left leaflets accusing him of working for the CIA, which seems highly unlikely. A rua estava infestada de folhetos que tinham sido jogados sobre o corpo e pela rua. Sobre o corpo de Boylessen, mutilado com 19 tiros, jogaram panfletos dirigidos ao povo brasileiro, onde faziam a seguinte ameaça: como ele, existem muitos outros, e sabemos quem são. Todos terão o mesmo fim. Não importa quanto tempo demore. O que importa é que sentirão o peso da justiça revolucionária, olho por olho, dente por dente. Henning Arthur Boylessen foi justiçado, não pode mais fiscalizar pessoalmente as torturas e assassinatos na OBAN. This audacious and wanton killing of Boylessen has shocked and alarmed São Paulo more than kidnappings or other previous acts of terrorism. Attitude toward terrorists will doubtless harden, and many fear further escalation violence on both sides. Quando ele foi morto, lá de uma maneira cruel, nós não aprovamos a morte, de jeito nenhum. Não queríamos derramamento de sangue, mas
Também não podíamos celebrar uma missa por alguém que era protestante, que tinha outra crença e não acreditava na Santa Missa. Então, eles me pediram para celebrar a missa. Eu disse não. Não posso celebrar a missa por ele, posso celebrar a missa pela paz, mas não por ele, nem nomear o nome dele. Um espanto, mas ao mesmo tempo sem surpresa. Eu fui pego de uma surpresa total quando me ligaram para o meu serviço de manhã dizendo que o meu pai tinha sofrido um atentado terrorista e que tinha sido morto nesse atentado terrorista. Até hoje eu me pergunto, mas por quê? Confidencial. Presidência da República, Serviço Nacional de Informações, Agência Regional de São Paulo. Foi sepultado na manhã do dia 16 o senhor Henning Albert Boylissen, assassinado por terroristas em nome do MRT e da ALN. O crime, que contou com requintes de crueldade, impressionou profundamente a população. Colaborava intensamente com as autoridades militares no combate ao terrorismo, tendo ajudado materialmente de modo substancial a montagem da Operação Bandeirantes. Dava a essas organizações policiais seu apoio incondicional, o que lhe valia a amizade de grande círculo de militares e de autoridades policiais. Lembre-se que Boylissen se expunha muito, frequentando inclusive a sede da OBAN, onde muitos presos devem tê-lo conhecido. Não há praticamente outras pessoas com o mesmo grau de envolvimento físico. O envolvimento do meu pai com a Operação Bandeirante? Não. Isso eu tenho certeza. Como também tenho certeza de CIA e outras bobagens, isso aí eu tenho certeza. Não. Primeiro que não tinha nem ideologia suficiente para isso. Havia diversas teorias. Quem que poderia lucrar com a morte dele? Havia pelo menos 3. Eu apenas vou citar uma, que eles acharam que ele foi liquidado pelos comunistas. Os outros 2 eu não quero nem falar. Eu acho que o Boylissen foi um utópico. Foi um idealista e que, pela sua natureza humana altamente extrovertida, aberta, foi uma vítima de si mesmo. Quando veio essa notícia da morte do Boylissen, né, isso foi comemorado. Os meios políticos e empresariais condenaram veementemente o brutal assassinato. A Assembleia Legislativa suspendeu seus trabalhos em homenagem à memória de Boylissen. Seu cortejo fúnebre emocionou a cidade de São Paulo. Senado Federal, 15 de abril de 71. Homenagem de pesar pelo falecimento do industrial Henning Albert Boylissen, assassinado por terroristas na cidade de São Paulo. Ele não nasceu no Brasil, mas posso afirmar, não havia ninguém mais brasileiro. Via o futuro, amava a nossa terra. As pessoas ficaram felizes, sim, com a morte dele. Não dá para negar. Dito hoje, parece chocante que você fique feliz com a morte de alguém. Mas só quem viveu aquela época, só quem sabe o sofrimento que era ter os companheiros assassinados, o tipo de sofrimento que o Boylissen causava às pessoas, pode entender como e por que as pessoas se alegraram com a morte dele.
Naquela época era assim, tá do meu lado ou tá contra mim? Tava contra. Então ninguém de boa formação não vai ficar feliz que o outro foi assassinado. Mas, enfim, é um a menos, né? Do outro lado. Tem uma turma que só fala no bode porque ele foi assassinado. Escolheram ele para dar o exemplo para os outros. Mas eu citaria uns 10 outros aqui, mas não vou citar porque... Eu não achei que se pudesse caracterizar essa eliminação do Boyles como um ato de terrorismo. Eu acho que foi mais uma atitude de dar um alerta ao empresariado de que eles não estavam, ainda que protegidos pelos órgãos de segurança, não estavam imunes a uma solução radical. Para mim é um crime que até hoje está lá impune. Joaquim de Alencar Seixas foi preso pelo DOI no dia seguinte à morte de Boyles. Morreu quando tentava fugir num ponto de polícia. Dimas Antônio Cassimiro foi morto 2 dias depois da morte de Boyles, em tiroteio com agentes do DOI que foram prendê-lo em seu aparelho. Antônio Sérgio de Matos morreu em tiroteio com agentes do DOI em 23 de setembro de 1971. Yuri Xavier Pereira morreu em combate com agentes do DOI em 14 de junho de 1972. Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz é professor de música no Rio de Janeiro. Eu até hoje sofro e sofrerei sempre as mortes que vivi, as mortes que eu morri, a morte que eu não morri e as mortes que eu cometi. Gregório Mendonça, segundo informes, faleceu no Rio Grande do Sul recentemente. E Laerte Dornelles Méliga, até pouco tempo, era o subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Cidades, na gestão do ministro Olívio Dutra. Gilberto Faria Lima e José Dan de Carvalho devem estar vivos, pois não constam da lista de mortos e nem da de desaparecidos. Vocês tiveram assim a imagem de um homem que, nascido na Dinamarca, foi para o Brasil, lá fixou-se, começou de baixo e hoje, dentro do Brasil, é um grande industrial. Os terroristas mortos têm seus nomes colocados em logradouros públicos. A família de Henning Albert Boylessen, até hoje, nada recebeu do governo. Outra, a rua, que não é muito rua, mas tá o nome dele. Boa tarde. O senhor, por acaso, sabe quem foi Henning Boylessen? Henning Boylessen foi um administrador de empresas, presidente, se não me engano, do grupo Ultragás, que foi trocado por terroristas que estavam presos na época dos militares no poder. E, se eu não me falha a memória, ele inclusive foi até assassinado.